Quem precisa de força para superar limites aí? Quem precisa de força para vencer barreiras que estão na tua vida, internas e externas? A Bíblia nos ensina aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 2, qual a força que nós precisamos para superar. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da... Fala comigo, olhar fixo. Olhar fixo. Olhar fixo. Em quem? Em quem? Quem quer força para vencer limites? Quem quer força para superar barreiras? Quem quer força para resistir coisas espirituais? A Bíblia está nos ensinando uma chave poderosíssima. Quem tem os olhos fixos em Jesus. Quem não tira os olhos de Jesus é uma pessoa extremamente diferenciada. Você pode ver que toda pessoa que começa a enfraquecer, o enfraquecimento, o esfriamento, o desânimo, é apenas a consequência de uma pessoa que tirou os olhos de Jesus. Quando você começa a tirar os olhos de Jesus, é simples você ver quando você começa a tirar os olhos de Jesus. Quando você tira os olhos de Jesus, primeira evidência que a pessoa tirou os olhos de Jesus, ela começa a ver o erro dos outros maior que o dela. Ela começa a ver a falha dos outros maior do que a dela. Ela começa a ver o defeito dos outros maior que o dela. Ela começa, os outros sempre são piores. Ela não olha mais com compaixão para as pessoas, porque todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema. É um sinal, o erro do outro, a falha do outro, o outro isso, o outro aquilo. Ela tirou os olhos de Jesus. Ela começa a esfriar, começa a enfraquecer, começa a desanimar, começa a ver problema em tudo, começa a ver dificuldade em tudo. Quando eu tiro os olhos de Jesus, a vida fica pesada, os problemas ficam grandes demais, as batalhas ficam difíceis demais, as coisas ficam complicadas demais, as pessoas ficam más demais, o mundo não presta. Quem já conviveu com gente assim já? Porque ela tirou os olhos de... E a Bíblia está nos ensinando, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é quem? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que a vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Versículo 3, aí ele continua, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa... Segura na mão de quem está do seu lado e fala, você não vai desmaiar. Você não vai se fadigar e ficar pelo caminho. Fala, eu não aceito ver você pelo caminho. Eu não aceito ver você parado no meio do caminho. Você vai viver o que Deus te chamou para viver. Eu estou fraco, mas eu estou desanimado, mas eu estou sem força, mas eu estou sem ânimo, mas eu estou sem energia. Por quê? Talvez você tirou os seus olhos de Jesus. Quando nossos olhos estão fixos em Jesus, nós temos força, nós temos uma referência. Estava compartilhando ontem na reunião com os líderes aqui. Cheguei uma vez em casa da ceia, Santa Ceia lá em Belo Horizonte. Era só domingo de manhã, né, na sala de Belo Horizonte, onde eu me converti. Aí eu cheguei para comer em casa. Comi, eu falei, olha, eu já vou tomar banho que eu vou voltar de novo para a igreja. Eu tenho uma reunião agora à tarde, logo depois tem mais um culto à noite. Aí os pais falaram assim, ué, mas, meu Deus do céu, você acabou de chegar,
Você já vai tomar banho. Você já vai sair de novo para a igreja. Você não acha que você está dando demais para a igreja, não? Pergunta normal, né, gente? Quem já ouviu essa pergunta já? Quem já ouviu essa indagação, esse questionamento? Nossa, eu falei, ué, depende, né? Falei, como? Depende. Eu estou dando muito. Vocês estão comparando o que eu estou fazendo, vocês estão achando que eu estou dando muito, porque vocês estão comparando o que eu estou fazendo com o que vocês estão fazendo. E para quem não faz nada, quem faz qualquer coisa já está fazendo muito, sim ou não? Para quem nem vai na igreja, se você vai uma vez na igreja, você já é quase fanático. Se você vai duas, você já é um fanático por inteiro, sim ou não? Se não, uma vez é tolerável. Se você for duas, você já começou a ficar fanático. Se você for três, você já é um fanático completo. Quem já ouviu isso já? Eu falei, não, vocês estão... Porque depende. Como assim eu estou dando muito? Não, o que eu estou entregando depende do quanto... para quem vocês estão olhando. Então vocês estão olhando para o que eu estou fazendo, estão comparando com o que vocês estão fazendo. Então, como eu estou indo regularmente na igreja, e buscando e lendo a Bíblia e orando, parece que eu estou fazendo muito. Mas eu falei assim, mas se vocês olharem para Jesus, vocês vão ver que eu não estou fazendo nada. Toda pessoa que está com os olhos em Jesus, realmente ela tem um sentimento. Qual? Eu preciso fazer mais. Eu preciso aprender a perdoar mais. Eu preciso renunciar mais. Eu preciso me entregar mais. Eu preciso me doar mais. Eu preciso fazer mais. Quem tem esse sentimento aí dentro de você? Porque Ele fez muito por mim. Porque Ele se entregou por mim. Ele deu a vida por mim. Ele sacrificou tudo por mim. Quem aqui entende que Jesus entregou tudo por você? Quem já reconheceu isso? Toda pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus, toda pessoa que teve um encontro real com Jesus, ela tem esse sentimento: eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Eu preciso entregar mais para Deus, porque Ele fez muito por mim. É gratidão. É gratidão, é apenas gratidão. E os nossos olhos, eles influenciam muito, porque as pessoas acham que você está fazendo muito, porque elas estão comparando com o que elas estão fazendo, porque elas não estão olhando para Jesus, elas estão olhando, comparando com elas. Agora, toda pessoa que está olhando para Jesus, ela sempre está achando que ela está fazendo pouco. Quem acha que você está fazendo pouco? Quem sente aí que você queria fazer mais? Você queria fazer mais? Porque o nosso olhar determina muito em nossa vida. E isso é uma coisa que não é só, é na Bíblia inteira. Abre comigo aí 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Pastor Jean citou esse texto aqui. Onde estão os nossos olhos, ali estará a nossa atenção. Aonde estão os nossos olhos, não só vai estar nossa atenção, mas é para aquilo que o nosso coração vai se inclinar. Aonde estão nossos olhos, ali o nosso coração vai se inclinar para aquilo. E aqui é um momento muito assim, diferente na Bíblia. Você viu Israel, outro dia estava em guerra, e Israel teve em guerra a vida toda, né? E aqui foi mais um momento que Israel estava em guerra, só que agora era com a Síria. A Síria que também está em guerra a vida toda também. Todo mundo está em guerra ali o tempo todo. Mas ali a Síria declarou guerra contra Israel, naquela época. E aí o rei da Síria montava um plano de ataque. Montava um plano de ataque contra Israel. O rei de Israel se antecipava e frustrava o plano do ataque da Síria. O rei da Síria falou assim: tem alguma coisa errada? Tem alguém aqui no nosso exército que é de Israel, porque não é possível. Nós montamos um ataque por aqui, por aqui, por ali. Eles descobriram todos. Não é possível. Aí alguém da Síria falou assim: não tem nenhum inimigo aqui no nosso meio, não.
Sabe, a diferença de Israel é que eles têm um profeta. Fala comigo, eu tenho um profeta. Eu tenho um profeta. Talvez você não valoriza muito o profeta, mas a diferença é que eles têm um profeta. E o nome desse profeta é Eliseu. E tudo que o Senhor fala aqui, ó, todo plano que o Senhor traça contra Israel, Deus revela para Eliseu. Deus mostra para Eliseu. E Eliseu vai lá e conta para o rei de Israel. E dá tudo errado para a gente. Aí o rei da Síria falou: então nossa guerra não é mais contra Israel. Nossa guerra agora é para derrubar Era para derrubar Olha para o profeta que está do seu lado e fala: todo mundo espiritual só quer derrubar você. Fala, porque se derrubar você, vai derrubar a nação inteira. Fala, quando derruba você, derruba a sua família inteira. Mas se você está de pé, se você está posicionado, sua família, ela resiste aos ataques do maligno. Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus. O rei da Síria falou: então vamos pegar o profeta. Nós vamos então, é guerra contra o profeta. É guerra contra os profetas. E ele cercou a cidade, e que estava o profeta Eliseu. Discípulo do profeta Eliseu acordou, abriu a porta, e olhou para a cidade e viu ela tomada de inimigos, rodeada de inimigos. Fala comigo, ele viu só inimigo. Entrou para dentro, virou para o profeta, voltou o homem de Deus, ele toda a sua segunda Reis 6:15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos, carros que haviam cercado a cidade, então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Desesperado. Por que ele estava desesperado? Porque os olhos dele só viam o quê? Só via inimigo, gente. Aonde estão os teus olhos, ali vai estar a sua atenção, ali vai estar o seu foco. Ele só via inimigo. Quem já caminhou com gente, conviveu com gente que só vê o problema, só vê o que está contra, só vê o que o diabo está fazendo, só vê o que Satanás, o diabo, você viu, só vê o problema, só vê o erro, só vê a falha. Mas não é possível, só tinha coisa ruim lá? Não, você viu aquele defeito, você viu a roupa dela, você viu aquele outro, você viu como é que aquela outra falou, você viu o que aquele outro diz, você viu como é que aquele outro toca, você viu que aquela outra, você viu que... Quem já caminhou com gente, quem já conviveu com gente assim, já só vê, porque onde os seus olhos estão, ali está a sua atenção. A atenção só estava no inimigo. Qual foi a única coisa que esse discípulo do profeta via? Inimigo, problema, luta, dificuldade. Você não pode entrar nesse semestre só vendo luta, problema, dificuldade, barreira, resistência, senão você vai sucumbir no desespero. E tem muita gente que está desesperada por isso. Está completamente desesperada, porque os olhos dela estão só no que o inimigo faz, estão só no que o inimigo está fazendo, estão só atentas nisso. E aí esse homem voltou para dentro desesperado, falando: meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Acabou, deu ruim para a gente, não tem mais saída, né? Não tem mais jeito, não tem mais como. Olha o diagnóstico médico aqui, olha a conta bancária aqui, olha essa situação ali, acabou para a gente. Versículo 16, ele respondeu, igual minha sobrinha falou para o meu sobrinho, a Sofia falou para o Pedro: diminui. A sobrinha desse tamanhozinho, a Sofia, filha do Sabrina, chegou para o Pedro, o irmão dela, maiorzão: Pedro, diminui, tio, diminui.
Falei, que é isso, filho? O que você está falando? Diminui. Fala comigo, diminui. Diminui. Chegou para o irmão dela maiorzão e falou, diminui. O que o profeta falou pro discípulo dele? Diminui. Diminui. Eu vou morrer, acabou a minha vida. O que aconteceu? Ele terminou comigo. Vai, fala. Não, fui demitido, e agora? O que eu vou fazer? Estou arruinado, estou falido. Diminui. Fala comigo, diminui. 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 O profeta falou, diminui, diminui. Menos, diminui. Respondeu o quê? Não temas, porque mais. O profeta está vendo os inimigos? Tá. Só que o profeta não está vendo só os inimigos. O profeta também está vendo o Senhor dos exércitos. Está vendo a ação de Deus. E está vendo a providência de Deus. Porque os olhos dele estão no Senhor. Aonde estão seus olhos, ali vai estar sua atenção, ali vai estar seu foco. Se os teus olhos estão no inimigo, você só vê problema, dificuldade, você vai viver desesperado, você vai viver ansioso, você vai viver depressivo. O profeta está falando, ei, diminui, menos. Por quê? Você só está vendo uma parte. Estou falando que é mentira o que você está vendo. Não estou falando que você não tem problema. Não estou falando que você não tem uma luta grande. Não estou falando que você não tem resistência. Não estou diminuindo o tamanho do seu problema. Eu só estou dizendo que você só está vendo uma parte. Vira para quem está do seu lado e fala, você não pode só ver uma parte. Você não pode só enxergar uma parte. Por isso que os seus olhos têm que estar no Senhor. O profeta está dizendo, eu estou vendo o inimigo, mas eu também estou vendo o Senhor dos exércitos. É Davi, por que você está cheio de fé, Davi? Por que você está cheio de coragem, Davi? Porque eu estou vendo o Senhor dos exércitos. Você não está vendo o gigante? Estou vendo o gigante, mas estou vendo um Deus muito maior que o gigante que está comigo. Quem está vendo um Deus maior do que tudo, maior do que qualquer outra coisa, que está junto com você. Levanta as duas mãos e fala, Ele é comigo. Agora quem tem os olhos fixos no mundo apenas natural, vive desesperado. E o profeta vira para ele e fala, diminui. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão próximos. Versículo 17. E o profeta falou assim, Deus, manda os inimigos embora na oração. Deus, eu vou levantar as minhas mãos agora e vou repreender todos os inimigos. Que eles saiam daqui. Foi essa a oração do profeta. Ele falou, o problema não são os inimigos, filho. O problema é a sua falta de visão. Seu desespero não é porque você tem um problema, não. Seu desespero não é porque você tem uma luta, não. Seu desespero não é porque você está com uma causa difícil, não. Seu desespero é porque você ainda não está vendo o que Deus está fazendo. Seu problema não é esses inimigos. Seu problema é que você não enxerga o que Deus também está fazendo. É que você não vê o que Deus também está fazendo. Fala comigo, Ele está fazendo. Quem está vendo o que Ele está fazendo? Quem crê que Ele está fazendo? E Eliseu orou, Senhor, peço-te que manda os inimigos embora. Não, abra os olhos dele para o Senhor. Que os olhos dele só estão no inimigo, os olhos dele só estão no problema, os olhos dele só estão na dificuldade. Elas existem, elas são reais, mas o que o Senhor está movendo também é real. Abre os olhos dele. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio. Fala comigo, cheio. Levanta as suas mãos assim e fala, eu vejo a minha vida cheia, não de problemas, mas da glória de Deus. Não de só batalhas, mas de vitórias.
e de conquistas dadas pelo Senhor dos Exércitos, que luta comigo. Se os meus olhos não estão fixos no Senhor, minha atenção está só no que o diabo está fazendo. Minha atenção e o meu foco está só no que o problema está causando. Aí você falou, estou desesperado. Como é que eu não fico desesperado? Olha o problema que eu tenho. Como é que eu não fico desesperado? Ei, ninguém está falando que você não tem um problema. Só que você está vendo só uma parte. Você não está vendo o Senhor no meio disso. Salmo capítulo 73, versículo 2. O salmista Asaf, discípulo de Davi, deixou os olhos dele admirarem as coisas erradas. Onde os nossos olhos estão, não é só nossa atenção e o nosso foco que vai para aquilo. Onde os nossos olhos estão, o nosso coração também vai para aquilo. Na verdade, os seus olhos vão para onde o seu coração está. E aquele era, sabe aquele crente que fala assim, pô, estou fiel, mas não estou prosperando. Olha que meu vizinho é safado, é malandro, passa a perna em todo mundo e está só com um carrão novo. Aí o cara fica em crise na fé. Olha, eu sou aliançado, eu sou comprometido, eu sou dizimista. Esse aqui é safado, é pilantra, é sem vergonha, é mentiroso. E olha só, fazendo viagem para todo lugar. E aí, porque crente acha que Deus só está quando está dando tudo. Deu tudo errado, ele começa a achar que é o diabo, que ele está amaldiçoado, ele começa a entrar em crise na fé dele. Quem já viu pessoas entrando em crise na fé, porque alguma coisa não estava dando certo, do jeito que ele queria? Vira para o seu irmão e fala com ele, nem tudo sempre vai acontecer do jeito que você quer. Fala com ele, pelo contrário. Fala, a maioria das vezes vai ser tudo o contrário do que você quer. E aí esse discípulo de Davi, o salmista, começou a olhar para os outros que estavam prosperando. E eram arrogantes, eram soberbos, eram prepotentes. E ele diz, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Quase eu caí. Quase eu desviei. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Cambaleei. Versículo 3. Versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos... eu comecei a olhar Instagram dia e noite, e eu vi que a vida de todo mundo era boa, e eu comecei a ver a rede social, e eu vi que todas as minhas amigas estão bem, e eu comecei a ver a rede social, eu vi que na verdade todo mundo está dando certo, e só eu, que sou fiel, que tem aliança com Deus, estou lascado. Quem já se sentiu assim já? Aonde os seus olhos vão, seu coração está naquilo. Ele cobiçou. A Bíblia diz lá em Tiago que o homem só é tentado naquilo que ele cobiça. Você só é tentado naquilo que você cobiça. Só existe a tentação porque existe uma cobiça no interior. E os nossos olhos vão para onde o nosso coração está. E ali vai o nosso foco, ali vai a nossa atenção. E ele começou a reparar. E os olhos dele estavam em quem, gente? Os arrogantes. Ele estava nos perversos. Ele começou a admirar os perversos. Ele começou a admirar os arrogantes. Ele começou a admirar
quem não era fiel, quem não era comprometido, quem não tinha aliança. Ele começou a admirar aquilo e falar: olha só, isso é que é vida, isso é que é maravilhoso. Olha o versículo 13 desse mesmo capítulo, olha o versículo 13, olha o que ele diz no versículo 13 do mesmo capítulo: com efeito, inutilmente conservei puro meu Deus. Ele começou a olhar para ele e falar assim: eu sou nada, não vale a pena ser fiel, não vale a pena ter aliança, não vale a pena ter compromisso, não vale a pena estar firme com Deus. Por que que ele entrou numa crise profunda? Porque ele voltou os olhos dele para os perversos, voltou os olhos dele para os arrogantes, voltou os olhos dele para aqueles que estavam distantes de Deus, e começou a admirá-los, e começou a achar lindo, e começou a achar maravilhoso aquilo. Resultado: crise na fé, crise na fé. Até o versículo 17, no versículo 17, ele diz: até que entrei no e eu atinei. Palavra bonita, né? Eu atinei. Sabe o que eu atinei? Eu vi. O que você viu? Eu vi o fim deles. Eu vi Deus. Eu tirei os olhos dos arrogantes, eu coloquei os meus olhos e eu vi a eternidade. E quando eu vi a eternidade, eu falei: cruz credo, não admiro eles mais não, estou fora, não quero, o quê? Essa prosperidade que me leva para o inferno, esse aparente sucesso que me leva para o lago de fogo, estou fora. Quem está fora do sucesso que te leva para o lago de fogo? Nós pregamos domingo agora: o sucesso que me leva para o lago de fogo não é sucesso, isso é um fracasso completo. Quando os olhos dele se voltaram para o Senhor, quando os olhos dele foram direcionados no Senhor, ele viu a eternidade. Ele falou: estava doido, eu estava doido. Não tem nada de bonito nisso, nessas pessoas, não tem nada de admirável nessas pessoas, não há nada, eles não têm nada para me ensinar. Eu vi o fim. Quando os olhos dele se voltaram para Deus. Cutuca quem está do seu lado e faz uma pergunta: aonde estão os seus olhos? Fala: talvez você está em crise hoje, você está numa crise terrível hoje, achando que você é a pior das piores, que você é o pior dos piores, que só a sua vida é ruim. Fala: e é uma crise provocada por onde estão os seus olhos. Fala: essa noite, volta os seus olhos para Deus, coloca os seus olhos em Deus, volta os seus olhos para Jesus, e você vai ver que talvez você não esteja tão mal assim não. Quem está me entendendo, diga amém. Onde estão os meus olhos? Diz: aonde está o meu coração? Ele voltou o coração para Deus, ele consertou imediatamente. Agora, onde estão os meus olhos? Também vão estar os meus pés. Meu destino é determinado por onde estão os meus. Abre Mateus, olha só. Mateus, você conhece esse texto, famosíssimo esse texto, lá de Mateus, capítulo 14, lá no versículo 28, é o momento que Pedro está andando sobre as águas. Quando Pedro anda sobre as águas, acontece algo muito poderoso. Respondeu Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as... E Jesus falou o quê? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com quem? Fala comigo: meus pés vão até aonde os meus olhos alcançam. Já falei isso para vocês várias vezes. Todo ano tem um desafio de aprender uma coisa nova, e teve um ano que eu falei assim: eu vou aprender a esquiar.
Já vou aprender a esquiar. Fui para a neve, coloquei o esqui no pé, coloquei aquela bota pesada, coloquei o esqui no pé, falei, vamos aprender a esquiar, vai, vamos descer. Buf. Levanta, vamos descer de novo. Buf. E de novo, buf. E de novo, buf. Falei, não, o problema é que eu não deixa eu fazer uma aula. Vou fazer aula. Ensina. Buf. Como é que faz? Fui fazer aula com um monte de gente junto. Nossa, andar com gente que não quer fazer dar certo é ruim demais, não é? Ô, trem ruim é você estar com um monte de gente que não quer fazer dar certo. Que a pessoa não quer fazer dar certo. Ela está ali só para ver o que é. Fui fazer aula com um monte de gente que estava só de aventureiro. Não queria aprender mesmo. Não queria fazer o negócio dar certo. Só atrapalhou, só perdi tempo. Fiquei buf, buf. Um dia inteiro só caindo, 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 caindo. Um dia inteiro caindo. Falei, amanhã eu não volto mais. Eu? Indesistível. Eu sou indesistível. Falei, amanhã eu estou de novo aqui para abrir a pista. Eu vou abrir a pista aqui amanhã. Aí foi só eu e um amigo meu, o Bispo Cristiano da Augusta. Falei, hoje nós vamos aprender. Ele é grandão, 2 metros de altura. Falei, para você vai ser mais difícil se equilibrar nesse tamanho todo. Mas nós vamos aprender. Pegamos um professor. Primeira coisa que o professor nativo falou para a gente: para de olhar para baixo. Para de olhar para baixo. Olha para frente. Olha onde você quer ir. Falei, eu estou na ladeira abaixo. Olha para onde você quer ir. Mira. Ele fala espanhol, argentino. Mira, mira, mira. Mira onde você quer ir. Seu pé vai te levar. Seu pé vai te levar. Eu falei, não é possível que é tão fácil assim. Não, para com isso. Não. Olha para onde você quer ir. Eu, viciado, olhava para baixo. Quando eu olhava para baixo, o que eu fazia? Começava a pegar velocidade, eu... Olha para onde você quer ir. Por quê? Seus pés vão te levar aonde os seus olhos estão olhando. Seus pés vão te levar para onde os seus olhos estão olhando. Vira para quem está do seu lado e fala, o seu destino é determinado por onde estão os seus olhos. Fala, se os seus olhos estão em Jesus, seja bem-vindo à Nova Jerusalém. As ruas de ouro estão te esperando. Por isso todo esforço do maligno é tirar os seus olhos de... E Pedro está aqui. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está pisando no sobrenatural. E quando ele está olhando para Jesus, ele está vivendo sobrenatural. Próximo versículo 30. Reparando, fala comigo, reparando. Olha, eu estava reparando a vida do fulano. Eu comecei a reparar o que a fulana passou. Eu comecei a reparar lá no ciclano. Eu comecei a reparar no que o outro fez. Eu comecei a reparar no que a outra falou. Eu comecei a reparar no que o outro disse. Quem já ouviu isso já? Qual que é o próximo passo dessa pessoa que está reparando tudo menos Jesus? Esse aqui, ó. Reparando, porém, a força do vento. O que vai começar a ter? Medo. Sentimento de fé, de euforia, de alegria, deu lugar ao sentimento de... Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a reparar tudo que estava... Você reparou as luzes, você reparou o telão, você reparou isso. Não, eu só estou reparando a glória de Deus. Eu só estou reparando que Deus está falando comigo desde que eu entrei nesse culto. Eu só estou reparando que a presença de Deus está enchendo a minha vida. Você reparou a cadeira gostou? Eu não estou reparando. Eu só estou reparando que a glória de Deus está enchendo a minha vida. Reparando, porém, começou a ter medo. E ele começou a... Afundou. Fala comigo, meus pés vão para onde os meus olhos estão olhando. Pergunta para o seu irmão, fala, onde seus olhos estão? Seus olhos estão em Jesus? Se prepara.
para viver glória. Seus olhos estão em Jesus? Se prepara para viver o sobrenatural. Seus olhos estão em Jesus? Se prepara para experimentar o que você jamais experimentou, para sentir o que você jamais sentiu, para tocar onde você jamais tocou. Quem quer viver isso essa noite? Levanta as suas duas mãos lá em cima, lá em cima, lá em cima e fala: Jesus, hoje eu coloco os meus olhos em Ti, eu coloco o meu coração em Ti. Quem deseja isso, dá um aplauso apaixonado aí.